Salve, salve, falantes do meu Falando Sobre, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial. De hoje nós aportamos em São Paulo e vamos conversar com uma pessoa que vem conquistando e cativando a internet e as mídias sociais com seus assuntos para lá de necessários e que muitos ainda são tabus no diálogo direto, principalmente quando a linguagem é masculinidades e fala-se para estes homens também. Uma página plural, uma página diversa e que trata de assuntos que vão desde respeito a corpos a punheta, a boa e velha punheta. Eu converso hoje com Renato Morelli, da página Papo de Machona, e que também participa de outros dois projetos, o Acolhe Mais e o Todes Brasil. Bem-vindo, meu querido, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite, estou muito feliz de ter você aqui. E, Renato, o Rê, como tá, né, ele coloca na rede ali, é de intimidade, gente, a gente chega assim, bem-vindo, conta pra gente, se apresenta um pouco, né, na verdade se apresenta porque você, então, além dessas páginas todas, você é publicitário. Sim. Né? Como que é isso? Você lida com publicidade, você fala sobre assuntos bem polêmicos e tabus ainda, tem dois projetos. Contextualiza a gente, por favor, um pouco. Vamos organizar essa bagunça, né? Eu sou o Rê, como você falou, sou um paulistano, eu nasci e cresci aqui. Também como um bom pisciano, porque a astrologia tá aí, né? A gente não pode negar esse fato. E De que dia? Eu sou de 18 de março. Ih, tá caminhando ali, ó. Pouquinhos dias. Tá chegando. A gente parece criança que adora aniversário, já fica na contagem. Eu sou publicitário de formação e eu trabalho na área de educação. Como explicar essa fórmula? Pois é, eu trabalho ligado a dois projetos sociais, o que me ajuda muito no Papo de Machona, né? Eu trabalho num projeto focado em jovens aprendizes e eu trabalho num projeto voltado para a educação dentro da Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM. Então eu trabalho nos backstages aí desses dois projetos e eles trazem bastante insumo, né, para conseguir chegar nesses projetos. E aí vamos explicar como tudo aconteceu, né? O Papo de Machona é um produto desses dois primeiros projetos, né? Tudo começa na Todes Brasil, que é uma ONG, e ela tem 11 projetos. E eu participei de dois deles, né? Um desses projetos é chamado Embaixadores. Ele é uma formação de lideranças LGBTs. Então, a gente teve 5 meses de oficina, workshop, reunião com especialista, com a ideia de que a gente seja munido de ferramentas para produzir projetos de impacto social. Isso foi lá em 2019. A ideia do Embaixadores é que a gente crie projetos de impacto. O primeiro projeto que nasce dessa iniciativa Embaixadores foi o Acolhe Mais, que é uma ONG que tem por objetivo criar uma conexão entre LGBTs em necessidade e vulnerabilidade, seja expulso de casa, está passando fome, precisa de auxílio no processo hormonizador, no caso de pessoas trans, precisa de abrigo, de algum auxílio, de algum suporte jurídico. Então, entra em contato com a Acolhe Mais e a gente conecta essa pessoa em necessidade com quem pode ajudar. E todo um trabalho voluntário. Quando esses dois projetos começam a rodar, eu sentia um incômodo dentro de mim. Eu entendi que o Acolhe Mais era a concretização de um projeto que eu tenho com mais 3 amigas, que também fizeram parte de Embaixadores, mas eu senti que ainda não estava completo, que ainda faltava alguma coisa. Acho que é importante pontuar que foi no projeto Embaixadores que foi a primeira vez que eu me entendi como homem, porque a gente cresce sendo chamado de viado, de bicha, e você acha que você é isso. Você não é um homem nem uma mulher, você é um viado, é um terceiro ser na Terra. E aí, esse foi o primeiro ano que eu entendi que ser gay não invalida o fato de eu ser homem. E aí, quando vê essas reverberações internas, como esses projetos estavam mexendo comigo, que o Papo de Machona nasce, como um espaço para pensar o que é sermos homem, as problemáticas do que é ser homem, e hoje eu enxergo o Papo de Machona para além disso. Eu enxergo o Papo de Machona como um manifesto de que nós, homens gays, precisamos, como homens LGBTs, assumir essa responsabilidade histórica, que é demarcar que homens LGBTs existem e que esse é um lugar que a gente pode ocupar. E aí, como a gente questiona no Papo de Machona o lugar do macho, já que esse lugar que é tão estereotipado, problemático e foi criado pelo machismo, a gente estabelece aí um lugar, então, que sejamos machonas
com essa revolução e a demarcação de um espaço social. A minha pergunta próxima pode até parecer redundante, mas por que machona? Foi uma brincadeira? Foi fazer literalmente assim, vamos começar a causar aquela inquietude, aquela alfinetada? Como você concebeu o nome? Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque, Gael, eu estava procurando nomes. Então, vamos lá. Melhor nomes, parará. E eu sempre via papo de macho, papo do cabra macho, papo... qual era o outro? Tudo era voltado para o macho, o homem, o macho, o homem. Eu falei, gente... E aí o papo de machona foi o nome que nasceu exatamente para questionar esse lugar, porque é irônico, é sarcástico, é provocativo, é questionador, e acho que ele reuniu bem essas características, né? De falar, não, macho não preciso ser, mas uma machona com certeza. Então é bem esse questionar e ao mesmo tempo brincar com o feminino, porque eu acho que não tem como a gente falar de ser homens saudáveis apartados do feminino. Então ele é a combinação aí desses dois olhares. Arrasou. Você, na página, né, no Papo de Machona, você já explicou sobre o Acolhe Mais e Todos Brasil, você traz temas que deveriam, né, ser expostos, serem trazidos na sala de aula, na roda de conversa entre famílias, no almoço de domingo, mas não são. Né? Falando desde, eu brinquei na abertura, né, desde a questão da masturbação da boa e velha punheta, né? Porque sim, todos, não tem, eu acho que um que não faça isso, né? Até seja masculina ou feminina, a questão de responsabilidade afetiva e transita entre outros temas, né? Eu tô falando, eu fiz o roteirinho, gente, porque é muita informação, e se vocês não assistiram ainda, se vocês não conhecem, acessem, eu vou deixar tudo disponível aqui embaixo, na descrição. Conheçam o trabalho, são pílulas, né? Eu vou fazer vou chegar nessa composição, mas a minha primeira pergunta antes disso é como foi para você e como né, trazer esses temas que não deveriam, mas fazem ser tabu, né, por ignorância em muitas coisas, por um conservadorismo besta, e a gente entraria em uma questão histórica, né, do próprio machismo, da imposição porque o homem não manifesta vontade ou não fala sobre essas coisas, porque é o homem que já tem que saber isso. É uma coisa assim, até que a gente traz histórico, que o homem tem que saber chegar na mulher, no caso, ele tem que saber já como transar, e a mulher não, o cuidado do falar sobre, do abrir o tema, vem da mãe para com a filha, porque a mulher tem que ser preparada para ser o receptáculo daquele homem. E você traz esses temas de modo aberto, de modo bem fundamentado, porque a gente vê muita gente falando bosta pela internet, e você tem um refino de trazer informações, de citar questões, né, e com essa sutileza. Você enfrentou algum tipo, cara, isso não vai dar certo quando você começou, ou não? Como foi esse embate entre o assunto, quem ouve o assunto e a resposta do assunto? Foi um processo assim, o começo foi bem complexo porque eu resisti muito e é engraçado, né? Eu sempre falo que as mulheres são o futuro do universo, porque o Papo de Machona nasce depois do incentivo de amigas mulheres, de falarem, hey, faz, então assim, primeiro veio isso, aí veio aquele ímpeto, né? Vamos se jogar. Claro que ainda mais que o Papo fez um ano, me veio um TBT gigante na cabeça, assim, de momentos, de sentimentos. Então, o começo era muito difícil porque a gente sabe que a internet tem uma tour de cancelamento. Isso não precisa ser um famoso, tipo a Anitta, para ser cancelada, mas ainda que não seja um cancelamento de fato, existem críticas. E eu venho descobrindo isso, assim, nesse processo, que tem pessoas que elas te atacam sendo que elas nunca te viram na vida, né? Não que eu, nossa, meu Deus, como ele é odiado, nada disso. Mas, assim, tive experiências pontuais que me fizeram ficar assustado. E eu acho que, ao passo que isso acontece, eu fui aprendendo isso no processo. Sabe, você vai conseguindo construir uma confiança de eu preciso falar disso. E tem muito uma ligação também com a minha história. Eu não tive ninguém que sentou comigo e falava, vamos, senta aqui, querido, vamos falar o que é ser homem? Vamos falar o que você precisa aprender? Vamos falar que o sexo para você vai ser diferente? Porque eu me senti um peixe fora d'água. Ninguém me falava o que era ser homem, eu achava que eu não era homem.
E tiveram alguns processos para esses temas serem tão necessários e me motivarem a falar sobre eles. Na adolescência, dos 14 aos 18, eu fui testemunha de Jeová. E esse foi um momento, a cara foi ótima. E esse foi um momento que para mim. Eu não consigo, eu entrego. Maravilhoso, porque toda vez que eu falo, eu já espero a reação. Eu fico olhando como essa pessoa vai reagir. E assim, foi um processo muito complexo, porque teve um voto de castidade, eu estava num processo que eu estava ainda me entendendo se eu era gay ou não, eu sabia que eu não era hétero, mas não sabia exatamente o que eu era, e aí veio um voto de castidade, a masturbação era proibida, então assim, e aí você convivia com aquela dor, sabe, de se sentir sujo, aí, às vezes você se masturbava, mas tá pecador, vai queimar no mármore, vamos parar com... E aí aquela carga do peso do pecado, um exemplo, assim, por que esses assuntos são necessários? Minha primeira vez foi uma tragédia, assim, eu saí chorando da casa do boy, ele não estava entendendo nada, eu me sentindo péssimo, sujo, impuro, me sentindo a pior pessoa da Terra. Então, acho que quando a gente não tem o diálogo sobre esses temas que são espinhosos, mas que são necessários, a gente está muito sujeito a sofrer essas questões. Eu me coloquei na igreja porque eu queria ser curado, sabe? Assim, tipo, essas piras que você fala, meu Deus, eu preciso de uma cura. E aí depois eu vou entender que não era uma doença. Então, assim, esses assuntos espinhosos, acho que eles são interessantes a gente ter sempre ele, como você falou, no almoço de domingo, para que a gente se proteja de não se machucar à toa, para que outros homens LGBTs não passem pelo que eu passei, sabe? Até mesmo do conhecimento, né? Porque é uma questão do conhecimento e a gente tem, infelizmente, você foi para essa área da religiosidade, é bom quando o papo acontece dessa forma orgânica, assim, um roteiro Sim. pronto nesse ponto, porque você falou testemunho de Jeová, mas eu passei por isso na Igreja Católica. Mas, e ainda tem essa questão, né, de você começar a desvencilhar, mas aparece a imagem de alguém, daquela tia Beata, daquela mãe, isso é pecado, você vai morrer, isso e aquilo. Então, como é que lida com isso? Né? Como é que você que faz isso? E, continuando, os vídeos, você não tem eles no YouTube, você usa eles no Instagram. Sim. Né? Por que você não entrou na onda da galera do YouTube? Você preferiu usar a ferramenta orgânica do Instagram, do IGTV, e são pílulas, né? Para quem não acompanhou, para quem vai acompanhar, porque a partir de agora você que está assistindo, você vai ver isso. Por favor. São vídeos de 5, 6, 4 minutos que você fala e você discorre sobre. Por que você preferiu manter nessa plataforma e não no YouTube, que, em aspas, é um canal que todo mundo acessa e tem uma visibilidade um pouco maior? Na verdade, o YouTube é uma coisa que está no radar desde de um certo momento do papo. Já é uma vontade minha, sim. É que, claro que dedicar as duas redes, isso vai exigir um planejamento diferente e esforços diferentes, né? Porque o YouTube a gente está falando de um vídeo que ele requer muito mais edição, que é um vídeo mais rebuscado e é um vídeo mais longo, né? Então, vai me dedicar mais para aprofundar mais os assuntos. Mas isso está no radar. Vou dizer, vai ser em 2021? Que seja, mas vamos por etapas, assim. E eu gosto muito da lógica do Instagram, né? Eu acho que o Instagram ele foi a porta de entrada porque é uma ferramenta que eu já estava muito acostumado a usar e eu acho ela muito potente, assim. Não é tão rápida quanto o Twitter, né? A gente fala de uma mensagem rápida, mas os recursos que ele dá pra gente permitem a gente criar pontos e conexões muito legais. Então, por isso que eu pensei nessa porta de entrada, mas a ampliação vem, né, minha filha? Vamos orar, porque vai chegar esse momento. Vamos. Fé em Santa Sé que a gente chega lá. Que sai, exato. Uma coisa, vendo, né, os vídeos, eu acompanho, a gente não estava tendo esse papo aqui para a Cristiana agora, tipo, estou entrevistando ele, eu acompanho, eu, né, bebo da fonte, desde o comecinho. Desde o começo, lá, interage no pessoal, no profissional, a gente sempre troca uma mensagem. Como que você concebe o conteúdo, ou você fala, eu vou falar desse tema hoje, eu vou falar desse tema, primeira pergunta, como você analisa esse conteúdo. A segunda, como você estrutura a sua gravação? Eu gravo um dia só, não, ou então tive um insight, sento e gravo, né? E terceiro, como você consegue lidar com essa logística toda, né, de gravar, escolher tema,
ter fundamentações, você procura profissionais ou não, tem pessoas que te dão uma base ou não, e ainda desenvolver toda a sua agenda, porque você tem uma vida também, você não está só aqui no Instagram Sim. publicando, enfim, né? E dá uns posts, gente, ó, a gente está lá do biscoito, falo mesmo. É Como você maravilhoso. consegue extrair isso dentro dessa tua rotina? Não, engraçado, porque às vezes até eu me pergunto isso, né? Mas vou começar por ordem, assim. A questão dos temas, eu sempre pensei muito, e aí isso o meu trabalho com a educação me trouxe, a questão de olhar, no caso, o aluno, mas aqui no caso o público, e ele é o centro do processo, né, de comunicação. É para eles que para todo mundo que eu estou falando. E eu sempre penso muito na questão de ser didático. Eu vi um tweet uma vez que foi um tapa na minha cara, assim. O tweet era: a sua militância chega na favela? Então é uma coisa que eu me preocupo muito. Para não ficar uma coisa academicista, vira uma chuva de termos técnicos, ninguém vai entender nada. E o conteúdo não avança, assim. Então, uma preocupação que eu tenho com a estrutura dos conteúdos é essa, de que seja simples, de que faça sentido, de que mais do que... Porque são termos técnicos, não tem como a gente fugir, mas eu sempre procuro trazer de uma forma que dê para construir e encaixando as peças. Ah, isso acontece por isso conecta com isso, sabe? Uhum. De tentar criar meio uma questão mais didática. Sobre a questão dos temas, eu sempre falo que assim, o papo de macho que não tá ali a história da gay, né? O papel de trouxa nesse dia, mas muita coisa da minha própria vivência, que as pessoas não sabem, né? Às vezes falam, estamos falando de responsabilidade afetiva. Por quê? Porque a gay bateu com a cara na porta. Assim, aí eu penso que não é só eu que às vezes passo, nós passamos, a gente tem problemas que saem do individual, afetam a esfera de todo mundo, e é uma coisa que me inspira bastante, e também, como você falou, o conteúdo teórico, assim. Foi engraçado que durante essa jornada eu fui conhecendo grupos de trabalho de masculinidades, né, rodas de masculinidades, fui conhecendo autores, algumas referências de masculinidade que para mim hoje são, né, podia citar algumas, o professor Fábio Mariano, o Tiago Teixeira, que foram raízes que foram me trazendo referências, dicas de leitura, dicas de onde eu podia aprofundar conhecimento teórico, porque também não dá para dizer, vamos viver de experiência de vida genial, mas alguns assuntos eles exigem de nós uma preparação acadêmica, né? Entendi. E falar de rotina. Tem semanas, Gael, que é transtornante, assim, e eu me cobro muito, também tem esse lado, assim, né? O ascendente, a lua em aquário tá firme ali, então eu me cobro bastante. E aí eu tento sempre, tem dias específicos, existe uma agenda mesmo, de dia eu faço, que dia é vídeo, que dia que é post de texto, então assim, essa organização ela existe, mas é um desafio às vezes com a rotina, né, porque uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ser flexível na vida, né, então não necessariamente vai sair naquele horário, pode sair mais cedo, pode sair mais tarde, assim, e jogando com a agenda, de modo que dê para conciliar o dia a dia, né, a rotina, os outros afazeres, com a produção de posts, né? Mas uma coisa é fato, dá trabalho. Eu acho que isso a gente não pode negar, assim. Uma vez eu vi até um post de um amigo que ele colocou no final, curta esse post, pois levei 1h47 para fazer. Aí, a hora que eu olhei, eu falei, gente, isso é muito... Acho até interessante ele ter colocado, porque as pessoas não sabem o tempo que a gente gasta, né? Quando a gente debruça. É uma coisa que eu penso muito, Gael, também é a responsabilidade daquilo que eu falo. Dependendo do que eu falar aqui, pode ser uma tragédia se não tiver embasamento. Então, assim, fora essa responsabilidade do cuidado, né, dessa entrega que vai ser feita de conhecimento, tem o tempo que se gasta. Então, acho que ter esse olhar, essa conversa, até, você sabe disso também, produz conteúdo. Você fica até olhando as outras produções de conteúdo, você fala, gente, coitado, quanto tempo essa criatura não levou? Você fica até com empatia. Sempre. Você passa a valorizar mais até, inclusive. Super, Né? super. É bem doido. O conteúdo do Papo de Machona, né, você colocou, claro que não é restrito, né, homens LGBTs e tudo mais, que também uma questão muito, muito bacana que você falou, que antes que não se identificavam como homens, né, tem essa questão do limbo, né, porque a gente é criado de uma forma, e aí quando você distou um pouquinho, em alguns vídeos, hoje eu estava revendo alguns, que eu favorito alguns para poder ver com mais calma, não tenho nem e nem roupa. sempre dá para ver tudo, né? Eu salvo. Eu faço assim, eu salvo de madrugada, como a pessoa vai até 3 da manhã às vezes, a gente assiste, né?
Tem essa questão o Pedro hoje, né, colocou também isso, né, do viado afeminado que é ativo, o viado passivo, esses estereótipos, essas coisas. Sim. Fora esse público, você já foi abordado, ou já teve alguma interação com você, caraca, epa, de homens cis, héteros, consumindo conteúdo, agradecendo, fazendo algum tipo de comentário positivo pelo conteúdo? Porque é fato, não se fala isso em rodas de conversa dos machões, dos amigões, né? Você fala de Sim. quem pegou, de quantas pegou, de o que pegou, mas da mão amiga que rola ali no no vestiário, ninguém fala. Ninguém fala. Então, eu fui surpreendido já algumas vezes. E é uma coisa que você me fez lembrar de uma pauta que eu comentei uma vez um dia, que às vezes a gente ouve alguns LGBTs, mas eu sou heterofóbico. Eu acho essa fala muito problemática, porque a gente não vai mudar a sociedade sozinhos. Acho que a gente tem que ter consciência também de número, né? Ok, não somos uma minoria porque existem milhares, mas também a gente não é a maioria. Então eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa de aliados. E durante o processo eu vou chegar onde você perguntou, Não, à no processo. vontade. Não, por favor, o tempo é seu. Maravilhoso. E aí, durante essa caminhada no papo, eu encontrei muitos grupos de homens héteros, encontrei amigos que eu fiz na pandemia, com o papo, e que se tornaram referências de masculinidade para mim. Eu acho que quando a gente senta numa mesa e vai colocar a masculinidade de homens gays com a masculinidade de homem hétero, embora a gente tenha um marcador de sexualidade que dá uma diferenciada, as problemáticas que a gente vive são as mesmas. A diferença é que a gente faz com outro homem e eles fazem com mulheres. Então, mas as raízes do problema do machismo, do patriarcado, né, do falocentrismo, do quanto que a gente valoriza o pênis, é muito parecido. E eu sempre quis que o Papo de Machona, por mais que seja inicialmente pensado para homens LGBTs, não fosse um lugar só de homens LGBTs, até para a gente trocar, para a gente discutir juntos. E eu recebi já algumas mensagens de homem, e eu fiquei surpreso, porque a gente é ótimo. Mas você olha para cada pessoa, às vezes chega alguém no papo e fala, gente, que legal que a gay chegou. E às vezes é uma pira minha, assim. Às vezes eu vou falar, o cara, eu sou um homem hétero cis, eu falo, mentira. E assim, isso me surpreende muito, porque eu falo, gente, tem um homem hétero ouvindo um viado falar do que é ser homem. Então, assim, quando isso aconteceu pela primeira vez, eu fiquei chocado. Eu falei, mentira, que esse homem tá aqui ouvindo o viado falar. E eu acho que isso é muito legal, assim, é uma das coisas que me deixa muito feliz. Saber que o diálogo sobre masculinidade, sobre o que é ser homem, não precisa ter marcadores de sexualidade, né? A gente pode romper com isso, vamos juntar todo mundo e vamos junto. Porque o inimigo em comum é o machismo, né? Então, divisões nesse processo não ajudam em nada. E essa sua fala, ela tem a ver com um post que você fez também já. Eu tô aqui mexendo para tentar achar ele. Adorei. Eu tô ali o olhinho de lado. Tô virando olhinho, gente. Tô virando olhinho. Eu não vou achar, porque eu já, enfim, mas a gente tem muito nisso, assim, eu sou sociólogo, né, trabalho nessa área como se dá, com gênero também, e fala-se muito da questão da repressão, né, da homofobia, nada mais é do que a repressão de desejos, claro que não dá para escorrer isso, porque muitas correntes e muitas... Mas você acredita que em algum momento, né, isso aconteça, não nessa questão só da repressão de desejos e afins, mas essa repressão do homem, né, da figura masculina imposta de que o homem não pode falar, o homem não pode perguntar, o homem não pode conhecer o próprio corpo, o homem torna-se algo muito mecânico. E quando chega alguém de fora, né, como você falou, um homem hétero vendo um viado falar sobre o que é ser masculino, é um choque, e ao mesmo tempo você fala, caraca, peraí, por quê? Né? Por quê? Porque a gente vê aí, a gente entra na questão da problematização da homossexualidade, somos o país que mais mata LGBT, somos o país que mais agride, que mais espanca, principalmente a população trans, que no último dia 29, né, teve o dia da visibilidade, que é todo dia, porque resistir e viver é um ato totalmente político, ainda mais no atual país que a gente vive, com a atual digestão que a gente tem, né, indigestão, no caso, e você ter essas colocações e trazer esse olhar, né? É uma coisa que você se questionou, além desse que chegou para você e falou, caraca, peraí, o que acontece? Será que a gente
tá no caminho, é isso mesmo? Tem mais gente como ele ou não? Sim, eu já tinha um pensamento, eu já vinha configurando dentro de mim essa ideia, quando eu comecei a participar de outros grupos de masculinidade. Dois grupos foram muito marcantes, o Ressignificando Masculinidades e o grupo do Hora H, que é de um super amigo que é do Fê, porque quando você está numa roda de homens e você começa a falar e você vê que à sua volta existem homens héteros ouvindo você de verdade, para mim foi um choque, porque primeiro que eu nunca tinha sentado para discutir o que é ser homem. Depois que eu estou sentando para discutir o que é ser homem, tem homens héteros prestando atenção e interessados no que eu estou falando, foi aí que eu percebi a esperança no fim do túnel. E aí eu percebi que é importante a gente quebrar essas barreiras, que o machismo ele é um crime tão bem feito, porque ele criou essas rupturas entre as masculinidades, né? Ele criou essa divisão, são homens héteros, o restante dos homens LGBTs fica de escanteio. E criar parceria, criar laços, é a gente formar uma força, uma possibilidade de quebra do machismo estrutural através da união dessas masculinidades que são diferentes, né? Porque as mesmas dores nos perpassam. E aí, quando eu fui vendo essas trocas nesses grupos, eu falei, gente, faz todo sentido a gente falar sobre isso. E às vezes a gente colocar também todo mundo no mesmo balaio. Que é assim, é isso que eu falo, gente, a comunidade LGBT ela é tão irônica porque a gente reproduz tanta coisa que é social e a gente não se percebe. A sociedade olha pra gente e diz, todo LGBT é promíscuo, só quer saber de sexo e parará. Aí a gente olha pro Zé. Todo hétero só quer saber de futebol, não tá afim da... Não é isso. A gente tá usando a mesma forma que nos mediram. E não. Existem pessoas héteras que são nossos aliados, existem pessoas héteras que lutam pela comunidade LGBT. Claro que eles não são os protagonistas, mas são os aliados. Mas onde eu quero chegar é nessa ideia de parceria, sabe? Eu acho que essa questão de trocar com homens héteros me possibilitou ter essa visão e acreditar que sim, que faz todo sentido essa troca e essas conexões. Amém. A página tem haters. A gente está no momento cultura do cancelamento, principalmente com o Big Brother, né? A gente está vendo esse desserviço que algumas participantes estão tendo, e a gente está vendo esse movimento na internet. E com a página, você já sofreu algum ataque, ou a página já sofreu algum ataque pelo conteúdo que produz, é um trabalho para a sociedade, uma prestação de serviço à sociedade, mas há quem acha um desserviço. Você já passou por isso? Então, assim, tem um hater específico, não, eu já tive alguns comentários em posts. Também teve uma vez que começou a aparecer um monte de coronel do exército me seguindo nada, com um monte de arma, tudo Bolsonaro. A gente já vai no botão desbloquear, né, gente? Começa a chegar a onda, fala, gente, pelo amor de Deus. Mas a minha bloqueia aqui. Exatamente, então essa onda foi mais no ano passado, né? Esse ano não apareceu mais ninguém assim, graças a Deus. Mas já teve comentários, e o mais louco, né? Já teve comentários em um post que era um assunto polêmico e tinham as próprias gays fazendo comentários de ódio, assim, sabe? Tipo, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, mas eu não tô entendendo, é com vocês que eu tô falando. Né? E assim, eu sempre procuro, como eu aprendi com uma amiga minha, isso desde o começo da página, que ela falou que hater é igual a poeira da varanda, a gente só varre para fora. E assim, eu penso muito sobre isso, e também que a gente oferece aquilo que a gente tem, né? Tem pessoas que vêm destilar o ódio, e eu respondo com toda a educação e paciência do mundo. E é engraçado que quando você age dessa forma, né, quando você não entra na pilha do ódio que a pessoa vem despejar gratuitamente, a pessoa para. Porque ela vai perceber, fala, não, Anjo, eu tô aqui para dialogar. Você vai dialogar comigo? Não, então, beijo. Porque se você achar que a gente vai fazer um barraco, eu vou começar a te xingar. Motivo tem? Tem, mas eu não vou te xingar. Bem isso. A gente teve aqui no começo do mês um bate-papo com o pessoal do Universo Queer. E eles me trouxeram uma questão, né, que eu vou colocar para você também, sobre comportamento da comunidade. A gente vai falar agora sobre a turma, sobre o nosso terreno. Vamos né? lá. Eu vou tentar o máximo imparcial, mas vou tentar nas caras e boca ficar quieto. É difícil. Você já conhece.
A colocação de um deles foi que a própria comunidade se sabota em muitas coisas, e principalmente no atual momento há uma grande segregação, né, de gays, e aí a gente entra na categorização, como também já viu algum post, sobre o gay padrão, o gay sarado, o gay, a POC, a ursa, enfim. Como você, né, que lida com isso também, que faz um trabalho também direto nisso, vê isso? Essa segregação, essa perseguição e principalmente na questão política, né? Somos uma minoria, somos ausentes de políticas públicas, ainda mais nesse governo, políticas públicas, políticas culturais, políticas sociais, enfim, todo tipo de política, e a gente vê muita gente da comunidade LGBTQIA+, a favor desse governo, enfim. Como que você analisa isso no seu aspecto pessoal e no aspecto, vou falar, profissional da página, de ser uma pessoa pública? No caso eles se entrecruzam muito, né? O pessoal com o profissional, tá todo mundo junto ali. É engraçado que antes de eu chegar na militância, ter conhecimento do que eram as coisas, foi quando eu me assumi tarde, né? Tinha 18 para 19 e tal, aí chega os 20, 21, você começa, vamos viver a comunidade. Eu sentia que eu me sentia oprimido de algumas formas, claro que, gente, pelo amor de Jesus, não cancela a tia, né? Oprimido dentro do contexto que eu vou dizer, não que uma gay branca de São Paulo vai se sentir oprimida, não vai, né? Gente, tá tudo bem. E aí eu sentia que tinha algumas situações que, por exemplo, eu via que dependendo da roupa que eu usava numa balada, eu era julgado de alguma forma. A forma como eu me comportava no carnaval eram julgamentos que vinham de um outro lado. E aí eu eu não sabia o nome dessas coisas, mas hoje elas têm nome. Estou falando de machismo dentro da comunidade LGBT. Quando chega o papo de machona, tudo se reverbera dentro, porque eu comecei a entender o que eram as coisas. Então, quando a gente fala sobre essa segregação na comunidade entre as gays, é puro machismo saindo pela janela. Quando a gente começa a falar, vamos separar por grupinho, o problema que a gente tem que também é um problema do machismo, como estrutura, é que a gente valoriza um corpo para o afeto. Que corpo é esse? É o gay branco, de tanquinho, cara quadrada, de Barbie, que não parece ser gay. E que se veste como se fosse jogar golfe. É sempre um sapatênis, uma bermuda e uma polo. E aí, qualquer manifestação fora disso, são corpos, o eleger um corpo para o afeto é exatamente isso. Esse é o corpo que vai ser desejado para ser apresentado no almoço de domingo. A gay gorda, a gay preta, a gay afeminada, elas vão ser, eu não sei se pode falar palavrão, mas... Pode. Ótimo, vamos democratizar. Elas vão ser o cu comido na quinta-feira de chuva. Né? Então, a gente começou a criar, é tão doentia essa segregação das gays de acordo com as características, porque a gente está falando de direito ao amor. A gente está falando de a própria aceitação do corpo, né? Quando a gente pensa nesse padrão de um homem gay, de uma masculinidade gay que é exaltada, a gente também está criando na cabeça das outras pessoas até complexos com seus próprios corpos. Porque uma gay gorda vai sofrer gordofobia porque ela acha que o corpo dela não é bonito e não é bom o suficiente. A gay preta, a gente sabe que a comunidade LGBT ela é extremamente racista. Que a gay preta vai ser a gay do aplicativo do Grindr para comer, porque ela tem que ser ativa e tem que ter o pinto grande. E terceiro é achar que ele é um corpo quente. Então, eu penso muito sobre isso, Gael. Assim, a gente vive na comunidade, a gente sabe o quanto isso é muito escancarado, né? E aí, o que eu penso muito, que é exatamente um dos pilares do papo de machona, é a importância de você assumir o seu papel como homem. E o que a gente assumiu o papel como homem? Não é só se autoafirmar, é a gente ter autorresponsabilidade histórica para entender que pensamentos como esses são baseados no ideal machista, a gente está reproduzindo, e olha que surpreendente, né? As gays debaixo do arco-íris mantendo o machismo estrutural. E aí a gente fala, tá, porque um outro questionamento está ligado a isso também, Gael. A palavra comunidade, ela não existe na prática. Eu ouvi essa semana, eu não sei se foi a Transpreta ou se foi a Feliciotti, eu lembro que era uma mulher trans, que comentou, que acho que foi a Feliciotti mesmo, que acha que as nossas letras elas já não caminham juntas tem muito tempo. E, infelizmente, quando a gente olha para a comunidade LGBT, quem está à frente é a GGG, a gay branca, masculina,
bombada. Então, assim, a gente não tá. E aí eu acho que a gente entra num outro ponto, que é enquanto a comunidade não for um projeto político para uma angariação de direitos, né, enquanto a gente não se entender enquanto corpos políticos, a gente não avança em pauta. A gente não Exato. avança, né, e numa luta que ela tem que ser interseccional, ela tem que trazer a questão de raça na bagagem, a questão de gênero, pensando na comunidade trans. A gente precisa trazer a pauta da gordofobia junto, a questão do machismo, a invisibilidade bi, a misoginia contra as lésbicas e mulheres trans. Então, acho que se isso não vem no pacote, a gente está lutando por quem e para quem. Acho que essa é uma coisa necessária. Porque aí, né, já que a gente está falando de uma organização política, é o que a gente vai ver, Gael, quando você comentou, de LGBTs que apoiam o Bolsonaro. Sabe, para mim, uma comparação prática é um judeu apoiar o nazismo. É a mesma coisa. Como que você sustenta uma estrutura política que quer a sua morte? Mas está muito ligado também à questão de privilégios e passabilidade. Porque se você é uma gay que anda só de carro em São Paulo, que mora na Zona Sul, que não sofre homofobia na pele e você tem acesso aos privilégios e ocupa a classe média alta, você vai achar que o Brasil é lindo, porque na sua bolha, onde você tem tudo na mão, que você não sofre nada, que você estudou nas melhores faculdades e você já tinha um emprego, porque seu pai era empreendedor, já te deu um emprego e um carro zero, e falou, agora é a vida adulta, né? Dizendo que você tem tudo na mão, você vai Vai lá, votar Betina, né? Vai fazer Betina. Betina. Faz o primeiro milhão. Gente, é isso. Assim, você vai dizer que o Brasil tá lindo. Esse Então, é o eu Brasil acho que eu quero, né? exatamente. Então, acho que quando a gente não. E assumir a autorresponsabilidade como homem é reconhecer que a gente está sentado em um monte de privilégios, né? É reconhecer que a gente precisa fazer alguma coisa nesse lugar, né? Porque o problema não é ter, né? Eu sempre falo isso no papo, não é que você vai sentar, ajoelhar, começar a eu sou privilegiado. Tá, mas meu anjo, você vai fazer o quê com seus privilégios? Você vai usar em prol dos outros? Você vai romper a estrutura social? Porque chorar não adianta. Então, acho que é muito essa questão de assumirmos as rédeas como homem dentro da comunidade. Eu acho que uma coisa que você falou, né, que eu fiquei pensando, você falando dos privilégios, principalmente da bicha preta e tudo mais, me veio ainda outra problematização, né, que aqui no Rio a gente acaba tendo bastante, a bicha preta periférica, né, a favelada, e a questão complica em termos de aceitação, de inclusão, ao mesmo tempo de políticas, né, até da própria comunidade, quando é uma bicha, quando é trans, preta e periférica. Né? A gente tem que falar, você colocou isso hoje, a Pepita hoje, a Pepita também está fazendo uma série de episódios de verão e ela colocando muito isso, né? Ela coloca isso bastante, eu acompanho. Eu falei, Pepita, assiste, nota a gente, dá uma entrevista. Ai, por favor. Estamos perguntando, a produção me responde. E ela fala disso, e eu fico analisando nesse ponto, porque a letra T, né, tanto das travestis, das transexuais, é a que mais sofre na pele, é a que mais é banalizada, é a que menos tem oportunidade. A gente tem Luísa Marilac que escancara, né, a torta direita na página dela, no livro Eu Travesti, também, que eu já falei inclusive aqui. E a gente teve o dia da visibilidade, e a Pepita disse, eu não milito nesse dia, eu milito todos os dias, porque eu estar viva, né, com a idade que eu estou, casada, com a minha família, é um ato político e, ao mesmo tempo, é resistência. E a gente não vê isso, eu vejo muito isso, ainda transitando pela universidade também, e aqui em Niterói a gente tem esse contato, né, ainda mais. Não há espaço, não há muita visibilidade, então é aquele trabalho, né, todo para ser feito, e a comunidade que agrega é uma parte, e aí bem isso que você colocou, né? Tem que ser a padrão, a de domingo, do almoço de domingo, a do lanchinho de quinta, e a gente pergunta até quando, né? E reitera uma questão que você colocou, da linguagem que você tenta colocar, imprimir na página, para que acesse a todos, todas e todes, e que não são todos os que fazem esse trabalho, né? Você não chega à favela, você não chega às periferias, você não chega, e aí o conteúdo que chega lá é o conteúdo da gay elitizada, da gay que você não vai poder ser se você não tiver dinheiro. E aí Exato. eu entro numa questão de uma nova pergunta para você, dentro desse trabalho
né? Como essas pessoas chegam a você? Você já teve pessoas que te buscaram para pedir ajuda, uma orientação, porque a página foi um intermeio do tipo, cara, eu preciso de você, você faz a diferença para mim. A gente fala aí também de pessoas que a autoestima está lá embaixo, né, que não se sentem, como você bem colocou, a gorda não se sente apta ou aceita ou inclusa em algum momento, e eu falo isso também que em algum momento da minha vida eu já passei por isso, por ter sido gordo, né, enfim, hoje a gente corre um pouco atrás, mas não são só fatores de estética, a gente tem uma questão que envolve saúde e tudo mais, e que ninguém enxerga, né? E que isso destrói totalmente a estima, o desejo da pessoa, do tipo, até de se relacionar com alguém, porque acha que nunca vai estar apto ou capaz. Essas coisas boas de você ser referência, porque você é referência pela página para muita gente, tenho certeza disso, pela linguagem, pelo jeito que você traz, né, porque você cativa essas pessoas. Você já teve essa colocação direta, tipo, cara, obrigado por ter feito, por fazer essa diferença para mim? Como que chega essas motivações? Eu recebo mensagens de agradecimento, acho que isso não tem preço que pague, sabe? Eu acho que é aí que a gente vê que está fazendo sentido o nosso trabalho, sabe? Tiveram 2 casos que para mim foram os mais marcantes. O primeiro foi uma gay jovem, não vou lembrar a idade, mas era entre os 13 e os 18, em que ele veio falar comigo porque ele era de uma família evangélica, não conseguia se assumir, como viver nesse contexto. E foi muito interessante porque eu pude compartilhar um pouco de como eu vivi, né, essa fase de adolescência para a fase adulta dentro de uma igreja. E acho que foi uma das coisas mais legais, assim, porque quando uma pessoa ela senta e ela se abre, eu acho que isso é muito bonito, assim, porque a gente não se abre com qualquer pessoa, né? A gente se abre com alguém que a gente tem minimamente uma confiança. E eu acho isso muito bonito, isso me deixa muito feliz. E teve um outro caso também de um homem trans que estava iniciando o processo de transição e ele comentou o quanto a página fazia sentido para que ele construísse a sua própria masculinidade, até me emociona, a sua própria masculinidade, porque isso me atravessou de uma forma, sabe? Assim, eu não sabia nem o que responder, porque eu falei, puta que pariu, gente. Tipo, sabe, tá ajudando um homem trans a construir a sua própria. Pra mim foi assim, foi uma das coisas que mais impactou dentro. E eu acho que essas trocas, assim, esses feedbacks, querendo ou não, são feedbacks que a vida dá através de pessoas. Eu acho que isso motiva e fortalece muito, porque a gente sabe o quanto também não é fácil, né, Gabi? Você sabe? Assim, quem de nós nunca pensou em desistir? Quem de nós teve aqueles dias que você estava ali no seu limite emocional e você fala, não consigo achar um tema, não consigo pensar em nada, não sai nada, e a gente se cobra porque a gente sabe a importância daquilo que a gente faz, e eu acho que são esses relatos que chegam, que fortalece, dá aquece o coração, deixa ele quentinho e a gente fala, bora continuar. Arrasou. É bem isso mesmo. É bem isso. Estamos caminhando no nosso finzinho. Eu quero conversar mais com ele, mas é bom que ele volta, gente. É bom que ele volta. Com certeza. Até porque essa pessoa está me devendo uma visita no Rio de Janeiro. Gente, isso vai acontecer. Assim que a gente tiver a vacina. Porque quando a gente virar jacaré, a gente vai nadar no... Eu já vou a nado, fechou. Né? Todas as pessoas que estão passando pelo canal nesse começo de ano, nessa fase, eu estou pedindo para que deixe uma mensagem de positividade, de esperança para a gente, né? E também fale um pouco dos planos para esse ano que a gente espera que não seja um 2020 parte 2, né? A gente tem a vacina anunciada, as vacinações acontecendo. Então, queria que você usasse o espaço para falar ao público que está assistindo, para convidar ao público e também falar um pouquinho do que a gente pode esperar do Papo de Machona e dos outros projetos esse ano. O espaço é todo seu. Vamos lá, gente, a responsabilidade. Mas acho que eu queria começar pelo começo, assim, dizendo que, primeiro que eu agradeço o convite, adorei estar aqui nessa troca, eu me senti super honrado, e dizer que estar aqui é um convite para a gente pensar juntos o que é ser homem. Eu acho que é uma coisa, um exercício que eu tenho feito junto. Eu falo que o Papo de Machona é um espaço para a gente crescer junto, né? Eu não sou a Virgem Maria Imaculada que está lá dizendo, vamos fazer assim em nome de Jesus, né? Não estou desmerecendo Jesus. Mas o que eu quero dizer é a gente entender que juntos a gente aprende, sabe? Eu sempre me coloco nesse lugar, tipo, olha, não estou aqui cagando regra
ou dizendo que esse é o caminho da virtude, mas que a gente aprende junto, que nos tornarmos homens saudáveis é principalmente um exercício de humildade, que é a gente virar para nós mesmos e olhar para os privilégios que a gente tem em cima e pensar o que vou fazer agora. Mas acho que principalmente é um processo que vale a pena, como nós homens LGBTs. Eu acho que quando a gente olha para nós com essa humildade, esse interesse em mudar, a gente vai ter uma compreensão muito maior da nossa identidade, de quem é a gente na fila do pão, de quem a gente pode se tornar e de como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso existir, o nosso pensar, quando a gente senta e repensa, olha o que eu estou fazendo. Por que eu me prendi a esses padrões? Então, acho que é um convite para a gente mudar junto, pensar junto, crescer junto e fazer a diferença. Convidar todo mundo para ir para o Papo de Machona, como eu comentei no começo, é um espaço de diálogo, é um espaço de troca. A ideia é que seja confortável chegar, que seja acolhedor estar lá. E falar de 2021 e de projetos, eu falei, gente, eu tava pensando, a gente vai falar, a gente fica com a responsabilidade de cumprir. Então, nessa hora, a gente fala, segura a expectativa, Senhor, porque vai acontecer. Mas uma coisa que é fato, que é uma novidade, é a questão de um mini curso do Papo de Machona, todo pensado na plataforma online. Eu acho que é uma das formas de, mais uma vez, juntos, a gente se integrar, a gente trocar e a gente caminhar aí para essa evolução, que é um dos propósitos ideais do Papo de Machona existir. Aguardem, lembrem que até 31 de dezembro é 2021, mas esse momento vai chegar. Até a hora da virada é hora, né? Gente, foi lançado 11h55 do dia 31, a gente está falando de 2021. Tá lá, tá lá. Tá Se lá. lancei, fiz, né? Se lancei, eu fiz. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu fico honrado de você ter aceito o convite. Eu sei que você tem uma rotina bem corrida, trabalho, canal, gravação, tudo mais. Tirou um tempo para a gente estar conversando. Te espero aqui tão logo possa, tá? Não é papo só de mensagem pro Bel. Tá aqui, tá gravado. Ó, você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar aqui. Tá gravado, exatamente. Tem provas. Em São Paulo, faço questão de estar aí para a gente tomar um café. Sim, por favor. Já tá aí desde o ano passado, né? Mas deu tudo cagado esse maiô, enfim. Vai dar certo. Mas vai. E o espaço está sempre aberto, querendo divulgar qualquer projeto, material. A gente está aí para ajudar, para caminhar, para que a gente tenha tanta vida longa quanto você está tendo no papo e todos os outros. A gente está caminhando aí. E é isso. Muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vocês que assistiram, gostaram, vou deixar todos os projetos aqui, os arrobas. Entrem em contato, assistam, divulguem, comente, compartilhem, se inscrevam nos canais, porque, como a gente disse, são pílulas que você consegue ouvir no transporte para o trabalho, faculdade, escola, em casa, no horário de almoço, e que são temas necessários que a gente não tem que ter vergonha de falar, porque são temas que fazem parte da saúde, fazem parte da vivência, não só da saúde mental, mas também biológica, né? E que muitas vezes você que está assistindo não tem o seu pai para conversar com você, a sua mãe não fala com você, seu irmão não vai falar isso com você, então você, para não ficar naquela aonde estou, assina, vai lá, @Papo de Machona, você não precisa dizer quem você é, mas assiste. Se já vai fazer diferença para você, já valeu a pena para a gente, não é mesmo? Com certeza. Então é isso, a gente fica por aqui e espero vocês em mais um vídeo na semana que vem, com mais convidados, com mais temas, com mais temáticas. E é isso. Grande beijo. Obrigado, Rê. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado a você.